Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Jaqueline Oliveira e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Apache Spark. O Spark é uma ferramenta open source que é mantida pela Apache Foundation e o principal objetivo dela é o processamento e análise de grandes volumes de dados, fazendo isso de forma paralela e distribuída. É uma ferramenta que tem sido cada vez mais utilizada pelos desenvolvedores por conta de alguns benefícios que ela promove, como, por exemplo, facilidade de uso, rapidez, escalabilidade e a possibilidade de linguagens que a gente pode usar, como Python, Scala, Java, R. Isso tudo tem tornado a ferramenta cada vez mais interessante e crescendo a sua utilização aí no mercado. Outro diferencial são os componentes que ela possui integrados na própria ferramenta. Por exemplo, o Spark SQL é uma biblioteca que permite manipular os data frames utilizando consultas SQL, que é uma coisa bem natural para os desenvolvedores. Tem a Spark Streaming também, que faz o processamento de streams, ela filtra, agrupa, e faz projeções nos dados que estão chegando ali em tempo real. Tem a MLlib, que é a biblioteca de Machine Learning. Ela já tem alguns algoritmos e utilitários que pega os dados e já faz projeções futuras, prevê resultados e tendências. E também tem o GraphX, que faz a computação paralela de grafos. Não tem como mencionar Spark sem falar em Big Data, que se refere justamente àquele volume de dados que eu mencionei anteriormente. De uns anos para cá, o volume de dados gerado por dia aumentou consideravelmente. Isso se dá por conta da evolução da internet, a conectividade, os dispositivos móveis também, porque as pessoas passam grande parte dos dias nos seus celulares, assistindo a vídeos, ouvindo músicas, entrando em redes sociais, trocando mensagens. Então é um volume de dados muito grande gerados todos os dias. E por conta disso, a definição de Big Data é composta por alguns Vs. O primeiro V é o volume, muitos dados sendo produzidos todos os dias. Pode chegar na casa de zettabytes aí. O segundo é a velocidade, questão de 5 minutos, olha a quantidade de dados que pode ser produzido em texto, em vídeo, em áudio. O terceiro é variedade, áudio, vídeo, imagem, texto. São vários tipos de dados diferentes, não tem uma uniformidade aí de dados. E algumas definições, inclusive, param por aqui, como sendo os 3 Vs, os 3 principais V do Big Data. Mas eu acho interessante a gente mencionar também o item veracidade. Hoje em dia, com esse turbilhão de dados, ainda tem que ter uma preocupação de saber qual dado é fictício, qual dado é fake ou qual dado que a gente realmente pode aproveitar. E por fim, o V de valor, que é o mais importante, você combinar todas as informações e usar de forma a gerar valor para o seu negócio, Nesse turbilhão de dados, o que é relevante, Como que eu pego tudo isso aí que eu estou recebendo de dados e faço isso se tornar interessante para o meu negócio. Por conta desses fatores, dessa dificuldade não só de capturar os dados, mas também de gerenciar, processar, analisar e fazer com que esses dados se tornem relevantes para o negócio, justamente por isso precisa de uma ferramenta adequada para ajudar a tornar isso uma coisa interessante, a fazer os dados se tornarem estrategicamente positivos aí para a empresa. Saber trabalhar corretamente com esses dados pode fazer com que você melhore a experiência do seu usuário e que você possa oferecer serviços para ele adequados com o que ele realmente procura. Essa tratativa dos dados é muito importante. Vamos pensar num exemplo aqui da nossa plataforma Aluraflix. O aluno ele tem diversos conteúdos que ele pode consumir. Pode ser vídeos, podcast, Alura Mais, webséries. Ele pode postar informações no fórum. Ele pode ter diversas interações com a plataforma. E aí suponha que a gente precise verificar qual o conteúdo que mais está sendo buscado, o que mais está sendo pedido, quais são os conteúdos que o aluno começa a assistir e para a gente tomar decisões estratégicas e fazer conteúdos melhores e
e tomar como iniciativa fazer algumas mudanças. Como que seria buscar esses dados num banco de dados, tratar eles assim? Poderia ser uma operação bem complexa, utilizando ferramentas convencionais como um banco de dados relacional, por exemplo. Muitas vezes esses dados vão estar num cluster ou você vai ter uma arquitetura de microserviços e seus dados vão estar distribuídos. Então, usar uma ferramenta adequada vai trazer melhores resultados para o que o cliente precisa, para o que você quer agregar no seu negócio, para melhorar a experiência do usuário. Então, vamos dar uma olhada num código, simulando esse exemplo do nosso Aluraflix, né, de eu ter um banco de dados com vários conteúdos e eu querer ter uma estratégia de fazer consultas e verificar ali o que está sendo mais consumido ali de conteúdo. Para exemplificar o case do Aluraflix, eu vou mostrar um código em Java que faz uma conexão com um banco de dados MongoDB. Para isso, eu utilizei o MongoDB Atlas, que é o serviço em nuvem do Mongo. Basicamente, você só precisa se preocupar com os dados que você vai inserir, porque toda a parte de replicação, infraestrutura, segurança das máquinas é feita por eles mesmos. Eu estou usando o plano gratuito, né? Então tem algumas limitações, mas já dá para a gente ter uma boa visão de como o Spark funcionaria nesse contexto. Aqui, olha, a gente vai em Browse Collections, que eu vou mostrar o database e o conteúdo. Então, aqui o database é a Aluraflix e o conteúdo é a coleção que vai ter alguns conteúdos aqui, olha. Por exemplo, uma simulação de um conteúdo. Tem o código do nosso conteúdo, a categoria, o título, e aqui em acessos eu consigo ver todos os acessos que foram feitos àquele conteúdo. O horário, se o aluno assistiu completo, qual o código do aluno. Então é uma simulação realmente de como ficaria, né, o nosso controle ali dos conteúdos para a gente verificar como que o Spark lidaria com isso, como seria fácil fazer uma aplicação e pedir para o Spark gerenciar isso aí e fazer as consultas. Agora que a gente viu o conteúdo lá no banco de dados, vamos dar uma olhada no nosso código Java. Mas antes disso, é importante entender que a arquitetura Spark ela é dividida em basicamente 3 partes. Tem um Driver Program, que é a aplicação principal onde está o nosso código. Tem um Cluster Manager, que serve para gerenciar quais são as máquinas e como elas vão fazer o processamento. E tem as que a gente chama de workers, que são efetivamente as máquinas que vão fazer as operações que a gente programou lá no Driver Program. Aqui no exemplo eu estou usando só a minha máquina, então ela vai fazer o papel de Driver Program e de worker. E uma coisa muito legal assim no código Spark é que a mesma aplicação que eu estou criando para rodar o meu código de forma isolada, ela serviria para rodar em cluster também. Perfeitamente, sem eu ter que modificar absolutamente nada no código. Funcionaria exatamente igual. Então vamos dar uma olhada no código? Aqui foi criado um projeto Maven, tá? Eu estou usando a ideia Eclipse. Então aqui a gente tem as pastinhas, olha, dentro do pacote Java. Vai ter uma única classe com o método main. E nesse método main eu vou mostrar um acesso simples lá ao nosso banco com o Spark e como ele processa as informações. A primeira coisa que foi necessário fazer foi alterar aqui no POM as dependências, incluir as dependências para utilizar o Spark. Então vamos dar uma conferida. Como eu estou usando do Mongo, eu incluí a Mongo Spark Connector. É necessário para que você faça a conexão lá com o banco. Precisa incluir também a Spark Core, a Spark SQL, que é a que eu vou usar para fazer as consultas e manipular lá os data frames. E tem que importar também a biblioteca do Scala, dependência do Scala. O Spark gira em torno de um conceito chamado RDD, que são coleções de dados distribuídas resilientes. Elas são umas estruturas que são utilizadas em memória e representam a coleção de dados de forma geral. E elas são imutáveis, então a cada nova operação gera um novo RDD, até que o fluxo da operação que você solicitou seja finalizado e salvo no disco. Então, por exemplo, para simplificar, o Spark pega os dados que vão ser processados, coloca nessas estruturas RDD em memória
faz todas as transformações e operações necessárias para chegar no resultado que é necessário, e no final ele grava um disco. Por isso que ele é bem mais rápido, inclusive, do que o Hadoop, que eu vou citar ainda nesse vídeo. E aí, nos RDDs podem acontecer dois tipos de operações. As transformações, né, que são o que você está fazendo ali, um map, um filter, um join. E as ações são as operações que geram efetivamente um resultado, como salvar dados no storage, contar elementos, essas são as ações. Essa API ela é um pouco antiga, então por isso hoje a gente usa já diretamente a API de Data Frames, que é a que eu vou mostrar agora no código. Mas por debaixo dos panos, tudo acaba virando um RDD. Os Data Frames que eu mencionei são uma coleção de dados que eles são organizados em colunas nomeadas, como se fosse uma tabela de um banco de dados relacional. Só que os tipos eles são inferidos em tempo de execução. Aqui no Java a gente vai referenciar eles como dataset, tá? Eles também são exatamente iguais os data frames, só que cada coluna tem o tipo definido em tempo de compilação. Bom, agora vamos dar uma olhada na classe principal, que tem o método main, e vamos analisar como que é feita essa conexão com o Spark. A primeira coisa que a gente pode observar é que tem uma Spark Session. A Spark Session ela é um ponto de entrada, onde eu indico da onde está vindo a informação. Aqui no nosso caso está vindo lá do Mongo, onde tem a minha coleção e o meu database Aluraflix, conforme a gente pode verificar aqui, ó, tá? Depois disso, eu preciso criar um Spark Context, que vai ligar o que eu trouxe aqui da sessão com a minha aplicação. É onde vai atuar o Driver Program. Ele vai saber que o que está sendo executado aqui é para ele distribuir lá para o Cluster Manager jogar para os workers. E aí, olha, o primeiro comando aqui vai ser o de criar um dataset chamado conteúdo, fazendo um load dessa coleção que eu acabei de indicar. E aí observa que eu peço algumas coisas aqui, ó. Conteúdo.printSchema. O dataset ele já vai verificar o que eu tenho na coleção e já vai criar um esquema para mim. É a inferência de tipo. Então eu vou pedir para ele me mostrar como que ele identificou os tipos. Depois eu vou pedir um show nesse conteúdo para me mostrar o conteúdo completo, que lá no nosso banco tem mais ou menos uns 2.000 conteúdos. E por fim, eu vou criar uma consulta num novo data frame e vou executar um comando SQL para mostrar dados aí dessa consulta, tá? Tudo muito simples, poucas linhas de código, mas já dá para ver o Spark interagindo com o nosso banco Mongo sem muita dificuldade. Para quem desenvolve em Java, vê que não tem mistério nenhum nesse código. Então vamos executar aqui e vamos dar uma olhada nos resultados. Bom, vamos olhar o log aqui, que ele acabou ficando bem grande, olha. O primeiro comando pedido, olha, foi para ele identificar o esquema. Então, ele já leu a minha tabela e conseguiu perceber tudo que eu tenho lá na minha coleção. Depois disso, se vocês observarem, em vários momentos aqui tem um conceito de DAG. DAG são as etapas que ele precisa para chegar no resultado, tá? E ele manda isso para um planejador de DAG que vai calcular de forma mais eficiente qual é o jeito mais otimizado para chegar no resultado da operação que eu solicitei para ele, tá? Então ele já imprimiu todo mundo aqui, tá? Na realidade ele compacta isso em 20 resultados, foi o segundo comando. E o terceiro, ó, depois de refazer tudo o que ele precisava, ele já mostrou para a gente filtrado pela data que eu solicitei no SQL. Tá? Então, pelo que dá para perceber, é muito simples. Foi muito simples pegar e utilizar os comandos dele para fazer uma operação que poderia ser extremamente custosa, né? Porque o nosso banco podia estar replicado ali em várias máquinas, o nosso processamento também.
Então foi muito simples fazer alguma coisa para tornar isso mais otimizado, tá? A ferramenta ajuda muito nesse sentido. Existe uma tendência em comparar o Spark com o Hadoop, tá? Porque as duas são ferramentas para processamento de grandes volumes de dados, mas na realidade cada uma atua de um jeito diferente. O Hadoop atua com MapReduce e acaba fazendo muita gravação em disco, ao passo que o Spark faz praticamente tudo em memória e só no final que ele grava em disco, então ele acaba sendo mais rápido por esse motivo, mas também não é bala de prata, dependendo do caso, você vai precisar usar os dois de forma combinada ou optar por um ou por outro, depende muito do contexto que você precisa, tá? Mas eles podem trabalhar juntos e não veio uma para substituir a outra, não. Bom, acho que deu para perceber um pouquinho, né, pelas vantagens que foram mostradas dele ser rápido, simples e poder integrar com linguagens aí da nossa preferência, que é uma ferramenta que vale a pena investir, vale a pena estudar e pode ajudar muito no seu processamento, no seu dia a dia e fazer com que os seus negócios, né, a sua empresa consiga lidar com dados e fazer que os dados se tornem valiosos e sejam um diferencial aí na sua experiência com o cliente, tá? Então vamos lá, vamos estudar Spark e espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Até uma próxima! Conheça os cursos de programação da Alura. Tem Java, Python, C Sharp, PHP, .NET, Clojure e mais. Além dos cursos de computação com boas práticas e exercícios para fazer da sua paixão a sua profissão. Vem estudar com a gente!